Hoje em dia, parece impossível andar por qualquer lugar sem ser capturado por uma lente. Câmeras estão em todos os cantos, em mercados, prédios, ruas, praças e, claro, nos nossos próprios celulares. Elas estão sempre ali, silenciosas, observando, registrando cada movimento. Esses pequenos olhos eletrônicos ajudam a combater o crime, identificar suspeitos e até salvar vidas. Mas, às vezes, também revelam o lado mais bizarro e inesperado do ser humano. Prepare-se, porque hoje vamos ver pessoas que esqueceram completamente que estavam sendo filmadas e acabaram protagonizando cenas inacreditáveis. Todo mundo conhece o Elmo, aquele bonequinho vermelho da Vila Sésamo, famoso pelo seu riso contagiante e por divertir gerações ao lado do Garibaldo e do Come Come. Uma família de Oakland, na Califórnia, também era fã do personagem e comprou um boneco do Elmo para o filho pequeno. Porém, o que era apenas um brinquedo infantil acabou virando o centro de uma cena repulsiva e perturbadora. Quando os pais decidiram vender a casa, chamaram um inspetor imobiliário para avaliá-la. Durante a inspeção, ele entrou sozinho no quarto da criança. E foi nesse momento que a câmera de segurança, equipada com sensor de movimento, foi ativada. As imagens mostram o homem observando o quarto, até que seus olhos param sobre o boneco do Elmo. Ele o pega nas mãos, analisa e, de repente, começa a brincar com o boneco de uma forma totalmente inadequada e revoltante. As cenas são tão perturbadoras que muitos preferiram nem assistir. Mas, paradoxalmente, foi graças àquela gravação que a verdade veio à tona. O vídeo foi entregue à polícia e o inspetor acabou preso logo em seguida. Se não fosse pela câmera, ninguém jamais imaginaria o que aconteceu naquele quarto infantil. Um lembrete sombrio de que algumas pessoas realmente perdem a noção. Em tempos em que sair de casa é cada vez mais perigoso, muita gente prefere malhar dentro do próprio condomínio, acreditando estar protegida. Mas Michelle Oma, moradora da Flórida, aprendeu da pior maneira que a violência pode te encontrar em qualquer lugar. Personal trainer dedicada. Michelle costumava treinar sozinha à noite, quando a academia do prédio já estava vazia. Naquela noite, por volta das 10 horas, ela viu um homem do lado de fora pedindo para entrar. Lembrou-se de já tê-lo visto usando os equipamentos antes. Então, sem desconfiar, abriu a porta. Assim que voltou a se exercitar, percebeu o estranho se aproximando lentamente, sem dizer uma palavra. De repente, ele avançou em sua direção, tentando agarrá-la. Michelle reagiu imediatamente. Usando sua força e agilidade, lutou, empurrou o homem e correu, enquanto o sujeito insistia em persegui-la. A briga foi intensa, mas ela conseguiu escapar e pedir ajuda. No dia seguinte, com base nas imagens das câmeras, o homem foi identificado e preso. A coragem e a preparação física de Michelle salvaram sua vida, e seu vídeo serviu de alerta para milhares de pessoas sobre os perigos de confiar demais em ambientes aparentemente seguros. No seu primeiro dia de trabalho, em um lava-rápido de Detroit, Elizabeth Strickland jamais imaginou o que veria nas câmeras de segurança. Enquanto aprendia a operar o sistema, percebeu algo que a deixou em choque. Um carro parando na beira da estrada, em plena luz do dia. O motorista sai, abre a porta do passageiro e larga uma mulher na calçada, como se estivesse descartando algo sem importância. Elizabeth, sem hesitar, correu para socorrê-la, tentando entender o que havia acontecido. A mulher estava desorientada e muito abalada. Minutos depois, uma equipe de reportagem chegou ao local e descobriu que a casa do homem ficava bem ao lado do ponto onde ele abandonou a vítima. As imagens foram entregues à polícia, que logo prendeu o suspeito. Ele provavelmente nunca imaginou que, em pleno dia, alguém estaria observando, muito menos uma câmera tão próxima. Graças à atenção da funcionária em seu primeiro dia e às gravações do local, um crime foi desvendado quase em tempo real. Mais uma prova de que, no mundo de hoje, as câmeras não apenas veem, elas revelam. Esses casos mostram que, no fim das contas, ninguém está realmente sozinho. A cada esquina, uma lente pode estar gravando. E, às vezes, é isso que separa o anonimato da justiça. Um simples passeio de família quase virou uma tragédia nas movimentadas ruas do Bronx, em Nova York. Uma avó, acompanhada de seus 3 netos, fazia sua caminhada habitual, tranquila e sorridente,
quando algo totalmente inesperado aconteceu. Do outro lado da calçada, um homem coberto por um cobertor observava a cena com aparente desinteresse. Ele se aproxima lentamente como quem não tem pressa. Mas em um movimento súbito, ele agarra uma das crianças, a envolve no cobertor e sai correndo desesperadamente. A avó entra em pânico. Em questão de segundos, precisa decidir entre proteger os 2 netos que ainda estão com ela ou correr atrás do sequestrador. E movida por puro instinto e coragem, ela decide agir. Ela grita, corre e se lança sobre o homem, tentando tirar a criança de seus braços. Outras pessoas que estavam por perto percebem o que está acontecendo e entram em ação, ajudando a cercar o suspeito. Sem saída, o homem solta a criança e tenta fugir, mas já é tarde demais. Graças à câmera do posto de gasolina, a polícia pôde identificá-lo e efetuar a prisão horas depois. Foi por muito pouco que esse passeio de família não terminou de forma trágica. Era uma noite comum no centro de Phoenix, no Arizona. Uma jovem esperava tranquilamente pelo namorado após sair da faculdade. Ela estava distraída, conversando ao telefone, sem perceber o perigo que se aproximava. Uma câmera pública próxima ao cruzamento registrou tudo. Um homem surge caminhando rapidamente, olhando ao redor e se aproxima da moça com clara intenção criminosa. Em um movimento brusco, ele tenta arrancar o celular das mãos dela, mas a jovem reage. Ela segura o aparelho com firmeza e grita, tentando afastá-lo. O agressor insiste e a situação vira uma briga no meio da calçada. Por sorte, um homem que passava pelo local presenciou tudo e interveio corajosamente, tentando separar os dois e proteger a vítima. O que ele não sabia é que toda a cena estava sendo monitorada ao vivo pela central de segurança da cidade, que imediatamente enviou o alerta para uma viatura próxima. Em poucos minutos, os policiais chegaram e prenderam o criminoso em flagrante. A livraria Barnes é conhecida por oferecer muito mais do que livros. É um refúgio acolhedor, com cafeteria, sofás e um ambiente perfeito para relaxar. Foi ali que Micaela Witter, uma jovem vlogger da Califórnia, decidiu passar uma tarde tranquila. Ela gravava seu dia normalmente, pegou um matcha gelado, passeou pelas prateleiras e conversava com a câmera sobre suas leituras favoritas. Mas algo começou a parecer estranho. Enquanto revisava as filmagens no próprio celular, Micaela notou uma figura suspeita atrás dela. Um homem agachado, observando disfarçadamente. Desconfiada, ela se virou e o confrontou. Ele respondeu com calma suspeita que estava apenas amarrando o cadarço. Mas Micaela não caiu nessa. Continuou filmando discretamente e, minutos depois, registrou o mesmo homem se agachando atrás de outra cliente. O vídeo rapidamente viralizou nas redes e dezenas de mulheres relataram ter visto o mesmo sujeito agindo da mesma forma em outras lojas. A repercussão foi tão grande que a polícia conseguiu localizar e prender o homem. Mais uma vez, uma simples câmera e a atenção de uma mulher corajosa evitaram que algo pior acontecesse. Um vídeo assustador que viralizou recentemente mostra o momento em que uma jovem corre, desesperada pelas ruas de George County, no Mississippi, tentando escapar de um estranho em um carro preto. A mulher havia acabado de sair da faculdade e seguia para casa, como fazia todos os dias. De repente, um carro desacelera ao lado dela. O motorista, um homem de meia idade, começa a filmá-la, sorrindo de forma perturbadora, enquanto faz um gesto para que ela se aproxime. Assustada, a garota percebe que está em perigo. Seu coração dispara. Ela acelera o passo e logo começa a correr com todas as forças, olhando para trás a cada segundo. O carro continua seguindo lentamente, como se a estivesse caçando. Felizmente, o condomínio onde ela mora ficava a poucas quadras dali. Ela consegue alcançar a portaria e, segundos depois, o carro aparece novamente. Mas, ao ver movimento de seguranças, o homem dá ré e foge. A câmera de segurança registrou tudo, mas infelizmente a imagem não foi suficiente para identificar o veículo ou o motorista. A polícia segue investigando o caso. O que se sabe é que essa mulher teve sorte de estar atenta e agir rápido. Um atraso de segundos poderia ter mudado tudo. Durante um empolgante jogo da NFL entre o Philadelphia Eagles e o Carolina Panthers, o estádio estava lotado. Milhares de torcedores vibravam nas arquibancadas, enquanto milhões de pessoas acompanhavam pela televisão. Mas nem todo mundo ali estava interessado em assistir ao jogo. Entre o barulho da torcida e o clima de euforia, um casal decidiu se aventurar em um dos banheiros públicos do estádio. O problema? O local tinha câmeras de segurança, e o que eles fizeram lá dentro acabou se tornando um escândalo nacional. Quando a polícia foi chamada e abriu a porta da pequena cabine, os dois foram surpreendidos por uma multidão
multidão de curiosos que já se aglomerava do lado de fora. Muitos torcedores começaram a filmar o momento, rindo e gritando, enquanto o casal saía constrangido e coberto de vergonha. O vídeo rapidamente se espalhou nas redes, se tornando viral em questão de horas. O episódio mostrou que, em tempos de vigilância constante, nenhum segredo dentro de um estádio realmente fica escondido. Você provavelmente já ouviu falar do Airbnb, uma plataforma que revolucionou a forma de alugar imóveis. Ao contrário das imobiliárias ou hotéis tradicionais, ela permite que anfitriões e hóspedes fechem acordos diretos, sem burocracia, e muitas vezes com preços bem mais acessíveis. Mas para Poonam Sandhu, moradora de Santa Cruz, na Califórnia, essa praticidade acabou se transformando em um verdadeiro pesadelo. Ela decidiu alugar sua casa através da plataforma, imaginando que seria apenas uma renda extra temporária. Os primeiros dias pareciam tranquilos, até que os inquilinos pediram para ficar por mais tempo, propondo pagar em dinheiro vivo, por fora do aplicativo. Poonam, acreditando que seria vantajoso e evitaria as taxas do site, aceitou. Essa foi a pior decisão que poderia ter tomado. O casal simplesmente parou de pagar o aluguel. E, para piorar, as leis da Califórnia protegeram os invasores. A polícia explicou que, legalmente, não poderia expulsá-los sem um longo processo judicial. Sem saída, instalou 8 câmeras de segurança por toda a casa, tentando registrar qualquer comportamento suspeito ou prova de crime. As gravações mostravam os inquilinos andando pelos cômodos, mexendo em pertences pessoais e se comportando como se fossem os verdadeiros donos da residência. Quando perceberam que estavam sendo monitorados 24 horas por dia, o casal começou a se sentir pressionado. Depois de dias de tensão e vigilância constante, decidiram ir embora, deixando para trás apenas sujeira, danos e um enorme trauma para a proprietária. Essa história serve como um alerta. Às vezes, o que parece um bom negócio pode se tornar o pior erro da sua vida, especialmente quando você esquece de seguir as regras que protegem você. Uma cena digna de filme de terror tomou conta da tranquila cidade de Dona Ana, no estado do Novo México, quando um homem completamente fora de si invadiu a loja de conveniência de um posto de gasolina e começou um verdadeiro ataque de fúria, quebrando tudo que via pela frente sem motivo algum. Nas imagens captadas pelas câmeras de segurança, é possível ver Ali Silva surtando de maneira totalmente descontrolada. Ele começa a destruir prateleiras, derrubar produtos e assustar os clientes que estavam próximos. A funcionária que atendia no caixa, completamente apavorada, abandona o local correndo, enquanto o homem continua o rastro de destruição. E o caos não parou por aí. Minutos depois, outra câmera flagrou Ali saindo da loja, indo em direção a um carro que estava abastecendo. Sem dizer uma palavra, ele parte para cima do motorista, tentando arrancá-lo do veículo em um ataque violento e completamente imprevisível. Foi então que alguns clientes e testemunhas resolveram agir. Um grupo de pessoas cercou o agressor e começou uma perseguição. A polícia foi acionada imediatamente e conseguiu prender o homem poucos minutos depois, antes que algo pior acontecesse. Apesar do susto, ninguém se feriu gravemente, mas o estrago na loja foi grande. Em entrevista, a funcionária contou que nunca imaginou viver algo assim e reclamou da enorme bagunça que teve de limpar depois do surto. Em uma cidade do interior, uma empresária batalhadora decidiu expandir seu pequeno negócio. Ela era dona de uma lava-jato e loja de produtos automotivos e teve a ideia de começar a vender pneus, algo que parecia simples e promissor. Mas havia um problema. A loja dela ficava exatamente ao lado de uma borracharia, que também vendia pneus. E o que poderia ser apenas uma disputa comercial acabou virando um caso de ódio e vingança. Os donos da borracharia começaram a ameaçá-la veladamente, reclamando da concorrência desleal. Meses depois, um incêndio misterioso começou perto da Lava Jato. A polícia foi acionada, mas sem provas concretas, o caso acabou arquivado. Não satisfeitos, os rivais decidiram agir de forma ainda mais direta. Em um dia comum, invadiram o local armados, dispostos a resolver o problema com as próprias mãos. Felizmente, a empresária percebeu o perigo a tempo e conseguiu correr, escapando por poucos segundos. As câmeras de segurança capturaram toda a cena, revelando claramente os rostos dos criminosos. Com as gravações em mãos, ela foi à polícia e, dessa vez, os culpados foram presos. O que começou como uma simples disputa de negócios terminou como um crime grave, provando que a inveja e a ganância, quando somadas à impunidade, podem transformar qualquer um em algo terrível.
O que deveria ser uma simples e tranquila ida ao mercado acabou se transformando em um dos momentos mais assustadores da vida de Jamie Coates, moradora de Vancouver, no Canadá. Enquanto caminhava de volta para casa, ela começou a perceber passos pesados atrás de si. Passos que continuavam mesmo quando ela mudava de rua ou acelerava o passo. Sentindo o coração disparar, Jamie pegou o celular e resolveu gravar o que estava acontecendo, usando a câmera frontal como um espelho. Quando ela olhou para a tela, congelou de medo. Um homem usando uma máscara a seguia a poucos metros de distância, encarando fixamente suas costas. Sem pensar duas vezes, Jamie atravessou a rua e correu até um grupo de pessoas que estava reunido em um parque próximo. Desesperada, ela pediu ajuda e explicou o que estava acontecendo, dizendo que estava sendo perseguida por um estranho. Felizmente, o grupo reagiu com empatia e proteção. Um dos homens se levantou e caminhou em direção ao mascarado, questionando o que ele estava fazendo. Nesse instante, o perseguidor virou-se rapidamente e fugiu, desaparecendo entre as árvores, deixando Jamie em choque, mas a salvo. Mais tarde, ela compartilhou o vídeo nas redes sociais, alertando outras mulheres sobre o perigo de andar sozinha à noite. O caso ganhou repercussão e chamou a atenção das autoridades locais, que confirmaram estar investigando o incidente. Até o momento, porém, o homem misterioso ainda não foi identificado. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal.